Abra sua Bíblia no livro de João. Verso 30. Todos acharam? A palavra do Senhor diz assim: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Vou repetir: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo. Quem que é o príncipe do mundo? O gênio do mal, né? Governador deste mundo, Satanás. Repete comigo assim: ele não tem nada em comum comigo. Não há nada em mim que pertença a ele. E ele não tem nenhum poder sobre mim. Você crê nisso? Amém. Abra agora a sua Bíblia lá em Isaías 53, 7. Diz assim a palavra: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Amém. Querido Deus, amado Pai que está no céu, graças te damos, ó Deus, por mais este momento de estarmos aqui na tua casa, para louvar e bendizer e exaltar o teu nome. A ti, Senhor, seja dado toda a honra, glória, louvor e toda a adoração. E agora, Senhor, no raio de 10 quilômetros, neutraliza toda ação satânica deste local e contra todas as nossas famílias aqui representadas, e também daquelas pessoas que estão nos assistindo nesta noite, ó Pai. Abençoa, Senhor, verdadeiramente cada vida aqui presente, e que a tua palavra possa vir de encontro com as nossas necessidades. Fala conosco, ó Pai, a nossa oração de gratidão em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar? Eu quero dizer aqui uma coisa para os meus irmãos. Vocês sabiam que um dos momentos mais difíceis para disciplinar a nossa mente, a nossa língua, o nosso humor, as nossas atitudes, é durante uma tempestade? Você sabia disso? Sabe por quê? Porque você está sendo testado, você está passando numa prova. É por isso que nós devemos aprender como devemos nos comportar na tempestade. Muitas vezes nós não compreendemos esse versículo de João 14:30 e também de Isaías 53, 7. O que ele quer falar, o que ele quer nos ensinar. Até que o Espírito Santo do Senhor me revelou que se relacionava com a língua e a tempestade. Essa é uma das maiores consequências das nossas vidas. Quando Jesus estava experimentando a mais intensa pressão, ele decidiu que seria muito sábio não abrir a boca. Sabe por quê, irmão? Eu creio que foi porque na sua humanidade Jesus teria sido tentado a fazer a mesma coisa que eu e você seríamos tentados a fazer. Ou seja, duvidar ou mesmo questionar de Deus. Murmurar, dizer alguma coisa negativa quando estiver passando por luta, prova e dificuldade. Até mesmo um crente que se diz maduro vai dizer coisas negativas que não deveria quando passar por uma pressão intensa. Essa é uma realidade, irmão. Por mais que nós falamos assim, não, pode vir tempestade que for, pode vir prova que for, eu não vou murmurar. Jesus tinha as duas naturezas, divina e humana.
Ele foi tentado a fazer todas as coisas a nossa semelhante, mas não pecou. Está lá em Hebreus 9, ou melhor, Hebreus 4,15. Quando o Senhor Jesus enfrentou situações nas quais poderia ser tentado e dizer coisas infrutíferas, ele propositadamente decidiu ficar calado. Ficar calado. Essa é uma decisão sábia. Eu falo que o sábio é aquele que fica quieto, aquele que cala. Então eu falo uma coisa: quando você está bastante estressado, ansioso, o que você tem que fazer? Tem que ficar calado, ficar quieto. Ao invés de ficar falando das suas emoções conflitantes, dos seus sentimentos feridos, é sempre melhor aquietar e permitir que a tempestade emocional se acalme. Quantas pessoas que estão passando por uma turbulência grande emocionalmente, sentimento que está ferido e começa a dizer: ai meu Deus do céu, eu não consigo mais. Por que isso acontece comigo? Não é assim que muitas vezes acontece com as pessoas? E quando superamos todos esses obstáculos, é sinal que a bênção está chegando. Amém? Fala assim: você quer superar esses obstáculos? Então espere que a bênção está chegando. Quando você fechar a boca, como diz o francês, fermer la bouche, fecha a boca, e aí pode ter certeza que uma bênção muito enorme está chegando. Então, da mesma forma, eu vou colocar aqui, o tema passar para outra marcha. Tem vários temas com esse nome, mas eu quero colocar aqui passar para outra marcha. A questão de aprovação. É sempre emocionante quando o Senhor Jesus diz: vamos fazer uma coisa nova. Jesus fala para você: vamos fazer uma coisa diferente. Para mim, a frase passamos para outra margem equivale a dizer: a promoção está chegando na sua vida. Fala lá, a promoção está chegando na sua vida. Fala assim: a bênção está a caminho. A bênção está a caminho. Você vai subir mais alto. Ou qualquer outra palavra que o Senhor usa para dizer que é hora de você mudar, irmãos. É hora de você mudar. Não chega o momento que você para e pensa assim: eu tenho que parar com essa meninice. Não posso ficar vivendo essa situação toda. Toda vez a gente fica murmurando, toda vez a gente fica questionando, e Deus fala assim: para. Há tempo de mudança. Tem momentos que a gente tem que parar e falar assim: eu não posso ficar vivendo da forma como eu estou vivendo. Porque se eu estiver vivendo da forma que eu estou, eu sempre vou ficar do jeito que eu estou, não é verdade? Mas no momento que eu começo a ter uma atitude diferente, as coisas começam a mudar. Você fica vivendo sempre do passado. Você nunca vai dar um start para que você fale assim: agora eu quero mudar. Eu tenho certeza, irmãos, que os discípulos estavam animados para ver o que ia acontecer lá do outro lado. Agora, o que eles não esperavam ou previa era uma violenta tempestade lá no meio. Eu digo uma coisa para vocês, irmãos: a fé que muitas vezes nós achamos que temos é lá no meio. É onde que acontece as turbulências. Lá em Marcos 4, 37, 38 diz: ora, levantou-se um grande temporal de vento. Esse temporal é como um furacão, e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava enchendo de água. E o que o Senhor Jesus estava fazendo? Estava dormindo. Ele pegou um travesseiro, foi lá na popa, estava dormindo. E ele despertaram o Senhor Jesus e disseram assim: mestre, não importa que pereçamos? Olha só, é um tom de acusação. O senhor não está importando que nós vamos morrer, não? Eu falo uma coisa, irmãos: quando a tempestade chega,
E muitas vezes nós questionamos, por que está acontecendo isso comigo? Lá no Japão, irmãos, quando eu fui tirar a carteira de motorista, não é igual aqui. A primeira coisa que você tem que fazer é olhar, antes de abrir a porta, você não pode abrir a porta de uma vez, você tem que abrir a metade da porta, olha para lá, olha para cá, né? Mas antes também você tem que olhar lá na frente, lá atrás, eu não sei por que disso. Aqui que tem que olhar na frente do carro, atrás do carro, abrir a meia porta, senta, ajeita o espelho, arruma o banco, coloca o chitoberto, o cinto de segurança, fala para os seus passageiros, coloca também, inclusive para o fiscal. E quando a gente sai numa boa, chega lá no meio, tem uma rua falsa, a gente tem que virar o pescoço. E eu não tenho pescoço, irmão, para virar assim. Eu só consigo virar 30 graus, né? Tinha que virar mesmo, né? E aí o rapaz já vai dizer, tá reprovado. Eu falei, misericórdia, só o sangue do cordeiro. Não, você tem que virar o pescoço, mas se eu virar o pescoço assim, eu não vejo mais à frente, né? Mas tem que virar. Falei assim, então vou fazer o seguinte, chega lá e eu vou virar, né? Vou fazer uma força. Mas eu falo uma coisa, irmãos, quando a gente está na prova, a coisa é terrível, irmão. E aqueles discípulos, no começo era uma beleza. Falei assim, puxa, legal, né? Não tinha tempestade, não tinha nada. Mas quando chega no meio, o mar começa a se agitar. E Deus, frequentemente, irmãos, vai nos chamar para um novo destino. E quase sempre Ele não deixa, né, saber o que vai acontecer. O Senhor me chamou para caminhar, o que vai acontecer? Espere e verá. Vocês sabem que vocês estão passando tempestade? Vocês sabem que lá no meio do caminho, vocês sabem o que vai acontecer? Não sabe, irmão, de jeito nenhum. E naquele momento os discípulos abandonaram a segurança, onde eles estavam. E ele falou assim, o negócio é o seguinte, a bênção vai estar na outra margem, mas é no meio que geralmente ocorre a tempestade. O meio é geralmente um lugar de teste. Pergunta lá para o teu irmão, você está preparado, meu irmão? Você está preparado? A tempestade estava com uma força total, irmão, e Jesus estava dormindo. Isso soa familiar para você, irmão? Quando eu quero fazer alguma pergunta para você. Você já passou por momentos em que sentiu que estava afundando rapidamente e Jesus estava dormindo? Você já sentiu isso? Você já sentiu isso? Você orou e não ouviu nada de Deus. Passou o tempo com Ele, jejuou, tentou sentir a sua presença, mas mesmo assim não sentiu nada. Buscou a resposta. E apesar de ter lutado tanto contra o vento e as ondas, a tempestade ficou ainda mais violenta. Você ficou sem saber o que fazer. Às vezes nós referimos as estações como a meia-noite ou a noite negra da nossa alma. A tempestade, irmãos, na qual os discípulos se encontravam, não era uma chuvinha de abril ou uma inofensiva tempestade de verão, mas um verdadeiro furacão, irmãos. Irmãos, se vocês nunca andou no mar, de barco, a coisa é feia, irmão. Eu já fui várias vezes pescar no alto mar, e quando chega lá no meio, o barqueiro para lá, aquelas ondas faz assim. Falei, meu Deus do céu, um barquinho pescador, os barqueiros estão acostumados, os pescadores estão acostumados, mas a gente está pedindo, pelo amor de Deus, vamos voltar. A coisa é complicada, irmão. E as ondas que ia vindo, né, chicoteava, o barco estava tão desgovernado. É a mesma coisa, esse discípulos estava vivendo uma situação tão conflitiva. Acho que ele estava falando assim, agora o negócio é 880. E os discípulos eram pescadores, e nós não. Só isso seria suficiente para assustar qualquer um. É nesses momentos, irmão,
quando o barco parece que vai afundar conosco, que devemos usar a nossa fé. Pergunta: você tem fé? Você tem fé, irmão? Hã? Você tem fé? Nós podemos falar ou ler sobre fé, ouvir sermões sobre fé, cantar aquelas músicas. Cada vez que a minha fé é provada, depois só canta, mas a hora que vem a tempestade mesmo, fala assim: meu Deus do céu. Fala assim: tu me dás a chance de vencer um pouco mais, mas você não quer vencer, você quer sair daquele furacão. Não é verdade, irmãos? Mas na tempestade você tem que usar a sua fé, pois é nessa hora que nós vamos descobrir quanta fé realmente nós temos. Eu pergunto: quantas pessoas aqui já passou por uma tempestade aqui? Vamos ver. Oh, que bênção, hein? Que bênção. Vocês venceram? Glória a Deus. Então, quando você passa por uma tempestade, vai vir outra. Oh, meu Deus. É porque isso está sendo sacramentado na vida de vocês. Vocês vão crescendo, vocês vão crescendo. Eu falo que a fé é um músculo. Ela se torna mais forte na medida que usamos, e não apenas quando falamos dela. Cada tempestade que nós enfrentamos, meus irmãos, nos capacita a lidar melhor com a próxima. Então você já está descolado. Você vai enfrentar a próxima de uma forma mais excelente. Amém? Isso agora foi só pouco, hein? Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Logo você vai se tornar um navegador tão bom que as tempestades não vão te perturbar mais, né? Porque quando passamos novamente pela tempestade, sabemos que ele vai terminar, tudo vai ficar bem. De acordo com a Bíblia, irmãos, nós somos mais do que vencedores. Lá em Romanos 8,37, não fala assim? Somos mais do que vencedores. Em 1 Coríntios 15,57 diz: mas graças a Deus que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Para mim isso significa que já sabemos que nós vamos vencer antes mesmo da batalha iniciar. Meu irmão, eu quero dizer uma coisa aqui. Para alcançar o alvo, nós temos que enfrentar a tempestade. Eu falo que a tempestade da nossa vida não é divertida não, irmãos. É um momento de luta, de dificuldade. Mas é uma bênção saber que a fé é para aqueles dias quando nós não vemos mais nenhum tipo de manifestação. A fé é para aquelas pessoas que estão lá no meio. Começar uma coisa não requer uma fé muito tremenda não. Aí eu vou começar uma situação aí de jejum. Um dia, primeiro dia, show de bola. Fazer aí de 4 dias. Já no segundo dia, já vai assim, acho que a coisa não vai dar certo não. Começar é fácil, irmão. Começar é fácil. É igual a minha namorada me incentivou a andar na montanha russa, uns 50 anos atrás. E para ficar fazendo bonitinho para a namorada, eu falei: vou subir. Foi o maior arrependimento da minha vida. Foi o maior arrependimento. E quando está namorando, faz de tudo, irmão. Carrega até nos ombros para subir uma montanha. Falei assim para a minha namorada: o negócio é o seguinte, você sabe quem que é minha namorada, né? A primeira e única. Mais de 50 anos. Uhul mesmo, né? Glória a Deus. Coloquei nos ombros, comecei a subir. No começo estava bom, chegou no meio assim, falei assim: agora eu vou ter que chegar lá. Vou ter que chegar. Irmãos, tudo isso para mostrar, né? Eu falo que namorado é aquele que começa lá, mostra a lua, mostra, né, tudo. Depois que casa, a lua fica a noite fica nublada, lá a lua não sai mais. Jesus queria que seus discípulos, irmão, crescessem e crescem nele, para que pudesse passar a outra margem. Não é verdade? Jesus esperava que cresce quando ele disse: vamos passar para outra margem. Sabe qual que é o problema nosso, irmãos? É que muitas vezes nós não cremos na palavra.
A palavra de Deus é uma promessa para nós. Quando ele disse, vamos passar para outra margem, ele não está dizendo, você vai morrer lá no meio. Não, se ele disse que vai passar para outra margem, você vai passar para outra margem. Então, muitas vezes nós somos como discípulos. Quando Jesus disse, você vai ser vitorioso, quando você chega no meio do caminho, você fica duvidando se você vai ser ou não vitorioso, irmãos. Nós somos iguais a esses discípulos. Não temos o que tirar. E aí, quando os discípulos ficaram com medo, num tom de acusação, disse assim, Jesus, você não está se importando com a gente não, que nós vamos morrer, não vamos morrer. E o Senhor, ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece-te, cala-te. O vento aquietou, relaxou e fez imediatamente uma grande bonança, uma paz perfeita. Jesus fala assim, por que vocês são tão tímidos assim? Por que vocês são tão tímidos assim? Por que você não crê quando eu estou do teu lado? Jesus está do teu lado, irmão? Todo momento, todo momento. Jesus acalmou a tempestade, mas ele repreendeu os discípulos. E quando você não consegue passar a tempestade, ele vai falar assim, você foi reprovado. Mas ele te dá uma advertência. Por que você não suportou mais um pouquinho? Você estava chegando lá. Você estava quase que chegando lá. E você começou a murmurar. Você foi reprovado. Você poderia ter subido num patamar de excelência. Mas agora você vai começar tudo de novo. Tudo de novo. Eu falo, irmão, para começar tudo de novo é terrível. É terrível, irmãos. Sabe por que Jesus fez isso? Porque é vital para o nosso futuro que cresçamos na fé, confiando em Deus. É vital isso, irmão. Pergunta lá para o teu irmão, você quer crescer de verdade? Você quer crescer de verdade? Muitas pessoas não querem crescer, quer ficar vivendo a mesmice. Essa que é a verdade. Os discípulos tentaram administrar aquele temporal, utilizando conhecimento humano. E muitas vezes somos assim, nós queremos utilizar o nosso conhecimento humano. Entretanto, não é pelas nossas forças, e sim pelas forças de Deus que conseguiremos vencer a tempestade. Ou então que o Senhor Jesus disse que vocês deveriam crer mais. E quando nós começarmos a crer mais, tudo começa a mudar. Uma das coisas que devemos mudar na nossa vida é a resposta que nós vamos dar na tempestade. Porque tem muitas pessoas que começam a murmurar dizendo, isso não é justo não. Não é justo aquilo que eu estou passando. Sempre fui fiel ao Senhor. Levei a tua palavra. E você começa a murmurar. Mas o Senhor nos orienta a crescer no domínio próprio e disciplinar a nossa língua, irmão. Quando você está passando por luta, você costuma murmurar? Sim ou não? Eu duvido que você não murmura. Você está quietinho, mas você assim, está de brincadeira esse negócio que estou passando, hein? Eu falo uma coisa, você sabe domar a sua língua? Sim ou não? Sim ou não? Você sabe domar a sua língua? Se você fala que você pode domar a sua língua, você já está no céu. Você não consegue domar a sua língua, irmãos? Não consegue. Sem a ajuda de Deus. Mas nem Deus pode fazer isso por você. Nem Deus pode fazer isso por você. Portanto, nós devemos aguentar firme, pois a ajuda está no caminho. Você crê nisso?
A palavra do Senhor diz lá em Hebreus 10, 23. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Portanto, meus irmãos, é hora de passarmos para outra marcha. A hora está chegando para você subir mais um outro patamar. É hora, irmão, de guardarmos firmes a confissão da esperança e sobrevivermos à tempestade. Sabemos que Deus tem os seus olhos fixados na tua vida, irmão. Quando Ele vê nós na tempestade, Ele está que nem aquele fiscal do Japão. Ele está anotando. Opa, ele conseguiu. Ah, esse daqui. Alguém já fez teste lá de carteira de motorista? Fica nervoso, né? Mas tem gente que não fica nem aí, porque para ele tanto faz como tanto fez. Sabe de uma coisa, meu irmão? Deus é fiel. E podemos segurar em sua mão, sabendo que Ele não vai permitir que você afunde. Por mais que você seja negligente, Ele não vai permitir que você afunde, irmãos. Essa que é a realidade. Então eu falo uma coisa para você. Nós devemos esforçar para eliminar aquelas conversas contraditórias. Falar uma coisa nos momentos bons e outros nos momentos ruins. Devemos nos esforçar, irmãos, para não sermos fonte que jorra água doce nos momentos agradáveis e amargas nos momentos amargos. Leia Tiago capítulo 3, né? Jesus estava sujeito às mesmas pressões e tentações que nós. E mesmo que Ele permanecesse, né? É por isso que Ele falou assim, eu vou ficar quieto. Jesus, Ele nos dá um grande exemplo. É melhor você ficar quietinho. Jesus teve que disciplinar a sua língua e a sua conversa durante a tempestade da vida. E nós também devemos fazer a mesma coisa. Controlar a nossa língua, irmão, deveria ser o nosso alvo, é o sinônimo. Quando você controla a sua língua, é sinônimo de maturidade, irmão. Sinônimo de maturidade. É uma maneira de você glorificar a Deus. Portanto, nós devemos refrear a nossa língua. Olha lá em Tiago 1,26, fala assim: se alguém supõe ser religioso, observador, deveres extensos da sua fé, deixando de refrear a sua língua, antes enganando o seu próprio coração, sua religião é vã, é fútil, é estéril. Meu irmão, essa é uma declaração forte. Portanto, meus irmãos, podemos fazer todo tipo de boas obras, por convicção religiosa, mas se não refrearmos a nossa língua, não vai ter valor algum, irmãos. No meio da tempestade da vida, se não refrearmos a nossa língua, jamais vamos experimentar a libertação. Você vai ficar cativo da sua própria língua. O Espírito Santo será o nosso cabresto se aceitarmos sua liderança e orientação. Portanto, nós devemos colocar um freio na boca. Lá em Tiago 3, 3 a 5 diz assim: ora, se pomos freio na boca do cavalo para nos obedecerem, também lhes dirigiremos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos pelo sujo vento, porque um pequenino leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua pequeno órgão se gaba de grandes coisas, vede com fagulha põe em brasa tão grandes, com grande selva. Esse versículo, irmão, indica que a língua direciona a nossa língua. A língua é um membro tão pequenininho, mas ele pode realizar também grande coisa. Seria maravilhoso se fosse somente coisas boas, mas não é assim, irmãos. Eu falo que relacionamentos entre os irmãos são destruídos pela língua também, vocês sabiam? De repente vocês estão caminhando bem, de repente por qualquer coisa que acontece, há uma divisão.
A língua também frequentemente pode causar divórcio. Por uma palavra maldita pode haver separação. Pessoas são emocionalmente feridas e nem todos se recuperam. Essa que é a verdade. Alguns idosos estão feridos por coisas que foram ditas quando eram crianças. Eu falo idosos, mas adultos também. Quando as pessoas, os pais começam a dizer: você nunca vai ser nada na vida. Você é um burro. Você é um ignorante. Eu não sei por que você nasceu. Eu falo assim que lá em Provérbios 18, 21 fala, né? Que a vida e a morte estão no poder da palavra. Aquilo que você fala, ou você vivifica ou você mata. Eu falo que o freio é colocado na boca de um cavalo também é por causa que ele precisa ser direcionado. Precisamos de um freio na boca, irmãos. Mas não será colocado de maneira forçada, devemos querer. Já pensou se tivesse um freio para colocar na boca dos homens? Não existe, irmãos. Nada forçado. Mas se você pedir para o Espírito Santo de Deus, coloca um freio na minha boca. Você está permitindo para que Ele te dê domínio próprio. Quantas pessoas aqui, eu creio, não precisa levantar a mão aqui, quantas pessoas falavam palavrão? E quantas pessoas ainda continuam falando, irmãos? Você não pensa que falando palavrão, você vai estar isento de uma possessão demoníaca? Você vai estar. Ontem foi falado aqui sobre as 10 virgens, 5 nécias e 5 prudentes. No momento que você começa a falar besteira, as suas vestes são manchadas. Começa a ter sujeira. Diz que a palavra do Senhor diz que nós devemos despojar de todo esse tipo de situações. Quando começarmos a falar coisas erradas, pode ter certeza que se você falar para o Espírito Santo controlar, o Espírito Santo vai te dar um puxão. Opa, o que você está falando isso? O Espírito Santo vai estar trabalhando todo o tempo em nós para manter longe dos problemas. Fala lá, teu irmão, você quer ser controlado pelo Espírito? Você quer ser controlado? Não, porque sozinho você não vai conseguir. O salmista diz lá no Salmo 32, 9: não sejais como cavalo ou mula, sem entendimento, os quais com freios e cabreços são dominados, de outra sorte não te obedece. Um cavalo, irmãos, obedece ao comando do cabresto, que lhe controla o freio na boca. Se desobedecer, vai sofrer grande dor. Eu já vi aqueles carroceiros ficar dando socada assim na boca do cavalo. Coitado, meu Deus do céu. Que dó, né? Eles aprendem na marra, na dor. Agora, o nosso relacionamento com o Espírito Santo não pode ser da mesma forma, da mesma maneira. O Espírito Santo não vai dar uns tapas na tua cabeça, mas que Ele faz que dá vontade, dá, não é? Porque tem muita gente que Deus está falando, Deus está orientando, e a pessoa não está nem aí. Se eu não me engano, lá em João 16, 8, né? Ele veio para convencer os nossos erros, nossos pecados. E se você não dá nem ouvido à voz do Espírito Santo de Deus, o que pode fazer? Não é verdade? E quando nós começarmos a seguir as ordens dele, nós vamos chegar no lugar certo. Você crê nisso? E nós vamos ficar fora de todos os lugares errados. Mas se fazermos ao contrário, nós vamos sofrer muito, irmãos. Quantas pessoas que tomaram um rumo diferente estão sofrendo até hoje? Começa a dizer: meu Deus do céu, por que eu cheguei até esse ponto? Eu poderia ter parado lá atrás, mas eu não ouvi. Fui teimoso, que nem uma mula. E agora? Mas tem jeito? Com certeza, com certeza. Eu falo que em tempo de prova, irmão, a língua parece ter vontade própria. Sabe por quê? Às vezes, até eu sinto que a língua tem um motor que alguém ligou quando menos esperava. Por quê?
Porque de repente você está caminhando bem, e por qualquer coisa você fica irritado e começa a falar coisas que não deveria falar. Depois você para e pensa assim: meu Deus, por que eu estou falando isso? Tem uma irmã hoje no discipulado, fala assim: de repente eu fiquei descontrolado. Pois parou, pensou, orou, pediu para o Espírito Santo de Deus. É assim que funciona. É muito importante ser responsável por nossos pensamentos. Nós temos que ter essa responsabilidade, porque a fonte da palavra é o nosso pensamento. Tudo aquilo que eu vou falar passa por aqui, que eu ver, passa por aqui, olhar, passa por aqui, apalpar, passa por aqui, tudo passa pela nossa mente, porque a fonte da palavra é o nosso cérebro. Satanás sugere um pensamento como: eu não posso mais continuar vivendo assim. Satanás fica falando. O que acontece, você já sabe. Quando você profetiza para você que eu não posso ficar da maneira que eu estou, você já está profetizando. Eu falo que o problema começa na nossa mente, mas a solução também começa na nossa mente. Amém, irmãos? Nós devemos levar todo o nosso pensamento cativo a Cristo. Tudo aquilo que você está pensando, imaginando, você leva cativo, conforme diz lá em 2 Coríntios 10, 5. Devemos lançar fora as imaginações erradas. A mente é o campo da batalha e deve ser renovada completamente para experimentar a boa vontade de Deus, conforme diz lá em Romanos 12, 2. E não vos conformeis com esse século, mas transformai pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual a perfeita vontade agradável. Eu falo, irmãos, a boca nunca será controlada, a menos que a mente seja controlada. Por falar em controle da mente, é interessante observar que as pessoas que fazem bruxaria buscam controlar os pensamentos de outras pessoas. Aprendem a projetar pensamentos errados em direção às pessoas inocentes. E uma das prioridades deles, o que eu concluo disso, irmãos, é que Satanás quer controlar a nossa mente. E quando o Satanás quer controlar a nossa mente, começa a expulsar. Por isso que a palavra do Senhor diz lá em 2 Coríntios 4:4, o Deus desse século cegou aqui, o nosso entendimento. O Espírito Santo quer controlar a nossa mente, mas infelizmente as pessoas não deixam. E quando você não deixa, é questão de escolha. O que você escolhe? Ele nos guia por uma direção certa e nos revela os pensamentos errados. É por isso que nós devemos escolher e lançar fora os pensamentos errados, e pensar em alguma coisa que vai produzir bom fruto, como somos instruídos lá em Filipenses 9:8. Fala assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, que este ocupe o nosso pensamento. Aleluias, glória a Deus. O salmista diz lá no Salmo 19:14: as palavras dos meus lábios, meditar do meu coração, seja agradável na tua presença, Senhor, rocha minha, redentor meu. Observe que ele menciona tanto a boca como a mente. Os dois têm que trabalhar junto, amém, irmãos? Amém? Eu quero falar uma coisa aqui. Eu acho que algumas pessoas tentam controlar a língua, mas não fazem nada sobre o pensamento. Eu quero controlar tanto a minha língua, mas eu não controlo aqui, É como você arrancar as folhas de uma erva daninha. Ou melhor, você conhece tal da tiririca? Você arranca as tiririca, nasce tudo de novo. Então nós devemos organizar a nossa conversa de acordo com a vontade de Deus. Quando você estiver sendo provado, não olhe só para onde você está agora e o que está acontecendo com você, mas olhe tudo
com os olhos da fé. Você já se afastou do mar, está no meio dele, no meio da tempestade, fugindo. Mas você vai passar para outra margem. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso? Sabe por quê? Tem bênção esperando para você, irmão. Lá da outra margem tem bênção esperando você. Então não desista, irmão. Quantas pessoas já passou por luta, dificuldade e já disse assim: ai meu Deus, acho que eu não vou conseguir. Sabe por quê? Tem muitas pessoas que estão retrocedendo em tempo de desafio, porque nunca aprenderam como falar. Submeter-se a uma prova já é muito desanimadora. E não precisamos de palavras de desalento que piora ainda mais a situação. Lembre-se, Satanás não quer que você passe para outra margem. Ele não quer que você faça nenhum progresso. Ele quer que você volte para o lugar onde veio. Tem pessoas que estavam caminhando com excelência? Tem. Mas de repente você para e diz assim: por que eu não consigo mais? Porque você usou a língua para a destruição tua. É por isso que a própria palavra do Senhor diz lá em Apocalipse 2:5: lembra-te de onde caíste, arrepende, volta à prática das primeiras obras. Dizendo: arrepende, arrepende. Mas o Senhor Jesus, Ele declara em João 16:33: essas coisas vos escrevi para que tenhais paz em mim, não tereis aflição, mas tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. Ele venceu o mundo por nós, irmãos. Portanto, meus irmãos, vamos orar para que o Espírito Santo de Deus controle a nossa língua. O salmista diz lá no Salmo 141:3, e que você guarde isso. Projeta lá Salmo 141:3. Vamos ler todo mundo junto? Põe em guarda. Fala mais uma vez. Ok? Você crê nessa palavra? Coloca a guarda na minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Graças a Deus que eu creio que o povo aqui não fala besteira, né? Não fala palavrão, né? Tem gente que fala palavrão aqui ou não? Às vezes quando a gente tem que falar, os meus filhos falar o palavrão, né? Vou passar pimenta na tua boca. Acho que os meus filhos, minha esposa passava pimenta na boca. É feroz, hein? Compra lá um litro de pimenta lá, irmãos. Quando você for falar, você coloca a pimenta na tua boca. Nós temos que orar que esse versículo diariamente, e que o Espírito Santo nos ajude a controlar a nossa língua. Então vamos aprender uma coisa, meus irmãos, quando estivermos passando para o outro lado, e de repente no meio da viagem encontrarmos uma violenta tempestade, temos que propor a não transgredir com a nossa boca, ou seja, não murmurar. Não murmurar. Ore a palavra. Ore a palavra. Nada chama mais atenção rapidamente quando você ora a palavra. Por isso que quando eu oro para uma cura, eu oro pela palavra. No momento que você quer uma bênção, ora pela palavra, porque a palavra de Deus, ela é tremenda, irmãos. É por isso que quando eu contei aqui uma história do filho do Paul Yong-cho, quando ele comeu lagarta envenenada, o pai dele foi chamar ele lá no púlpito, o pai dele estava lá pregando, falou assim: volta lá, por causa que teu filho
vai lá no hospital que o teu filho está morrendo. O amigo dele morreu. Vai lá no hospital. Quando ele chegou lá, o médico falou assim: não, você não pode entrar. Eu falei assim: eu vou entrar, eu sou o pai dele e vou orar por ele. Eu vou orar por ele. E quando ele orou, ele disse lá em Marcos 16, 17: e esses sinais acontecerá aos que crêem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. E aí que chega outra: pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. Ele falou assim: é a tua palavra, Senhor. O meu filho comeu veneno, e dano nenhum vai acontecer com ele. E quando ele pronunciou essa palavra, o que aconteceu? Jesus falou para o filho do Poyang Cho: eu tenho que levar você de volta. Ele falou assim: não, de forma nenhuma. Eu estou num lugar de excelência aqui com o Senhor, eu voltar lá de novo, mas não quero de jeito nenhum. Mas Jesus falou assim: eu tenho que cumprir a minha palavra. E voltou. E quando ele terminou, o filho dele jogou tudo para fora. E ainda ele deu uma bronca no pai: pai, por que o senhor me trouxe de volta? Você me trouxe de volta? Olha lá Jesus lá, fazendo tchau para mim. Está de brincadeira. Estava num lugar de excelência, o senhor me chama de volta. Por isso que eu falo que oração pela palavra tem poder, irmãos. Então, quando você orar, ore a palavra. Ore a palavra. Eu convido todos vocês a fazer essa oração comigo. Um compromisso para que o Espírito Santo controle a nossa língua. Repete comigo: Senhor, oro para que tu me ajudes a desenvolver uma sensibilidade ao Espírito Santo sobre toda a minha maneira de conversar. Não quero ser teimoso como um cavalo ou mula, que só obedece ao toque do cabresto ou freio. Quero me mover em tua direção, apenas com um leve toque seu, durante as tempestades da vida, enquanto estiver passando para outra margem. Peço tua ajuda. Preciso sempre da tua ajuda, Senhor. Mas esses períodos são períodos de tentação. Então coloque guarda nos meus lábios, e que todas as palavras da minha boca sejam aceitáveis diante de ti. Ó Senhor, minha força e meu Redentor, em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Pergunta lá para o teu irmão: você está preparado? Você está preparado? Alguém quer desistir das bênçãos que Deus tem preparado para a tua vida ou não? Aí eu falo assim: você está preparado, não está? Você aguenta essa tempestade? Fala: você aguenta essa tempestade? Pergunta lá, irmão. Tem pessoa que fala assim: eu não vou falar não. Você aguenta essa tempestade? Porque tem muitas vezes a tempestade chega e o povo, em vez de ficar sendo edificado, começa a murmurar. Começa a murmurar. Ai, estou passando isso, estou passando aquilo, aí eu não consigo isso, não consigo aquilo outro. Se você está profetizando, você não vai conseguir mesmo. Meu irmão, as pessoas pensam que já passou prova. Só Deus sabe o quanto nós passamos prova, irmão. Só Deus sabe. Se você ficar aí um ano comendo aquele troço amargo, como chama mesmo? Almeirão. Aí você vai ver o que é prova. E quando você consegue comprar um frango e o frango escapa, aí complica. Aí complica mais ainda.
É. Você não sabe o que é passar a prova. Irmãos, feche os olhos.